Olá a todos e todas, vamos de novo aqui nessa segunda aula, né? Essa aula é a do dia 14 de agosto, né? Então a gente já introduziu a disciplina, a gente conversou bastante sobre conceitos iniciais, né? A importância da observação do dado empírico, por que ele é importante, né? Pelo menos nessa área de ciências naturais, né, da qual a biologia faz parte, por que eles são tão importantes. Discutir até um pouquinho de como isso começou em termos de filosofia da ciência, né, lá no empiricismo, pelo menos a parte inicial do empiricismo britânico, com Francis Bacon, etc. Né? A gente falou também sobre um pouquinho como vai funcionar a avaliação. Vocês imaginam que já fizeram esse primeiro estudo dirigido e também o exercício, né? E aí agora estão assistindo a essa segunda aula. Então nessa aula a gente vai falar sobre como que a gente organiza e apresenta dados, né, tanto em forma de tabela como de gráfico. Essa é uma aula vai ser mais curta do que a primeira, né? Imagino que seja uma aula um pouco mais tranquila, tá? Então, primeira coisa, né, quando a gente fala de tabelas ou de planilhar os dados em formato de tabela, que é onde vai começar tudo, né? Para fazer um gráfico, a gente precisa desses dados em formato tabular, né? E também para fazer tabelas de resumo, né, de dados, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, a gente também precisa primeiro, né, organizar esses dados em formato de planilha, né? Umas regras básicas disso duas, né? As linhas, toda tabela é um formato bidimensional, né? A gente tem linhas e colunas. As linhas sempre vão conter observações, tudo bem? Aqui vão ser justamente os dados que a gente registrou, de alguma forma, né? Seja por foto de um equipamento, ou uma observação a olho nu, né? Então, essa é a unidade amostral. Então, cada linha vai conter uma única unidade amostral e vai conter um único valor, tá bom? Enquanto que as colunas vão ser as nossas variáveis, tá? Vão ser coisas que vão descrever essas observações. Podem ser, por exemplo, tratamentos experimentais, né? Se é um controle, ou tratado, ou grupo tratado, ou alguma variável preditora que você tenha, por exemplo, de clima ou uma outra coisa, daquele local que você foi lá no campo, por exemplo, e coletou ou contou o número de capivaras. Vamos entender um pouquinho como que se organiza uma tabela. Essa aqui já é uma tabela já com um resumo, mas é um dado bruto, né? Pelo menos, inicialmente. Então, essa é uma figura lá do livro da Sônia Vieira, né? Que eu disse que ia usar bastante. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é esse número, né? Então, toda tabela tem um número, né? Nesse caso é uma tabela 1.1, né? E o título dessa tabela, né? O que ela seria a legenda da tabela, que pode vir logo em seguida ou abaixo, enfim, isso é independente, mas é a legenda, é o título. E aí, olha lá, a gente já começa a ter o cabeçalho dessa tabela, de fato, né? Em que a gente tem o nome de uma variável e o nome de uma segunda variável, né? Que são as colunas. E aí, cada linha vai ter uma observação, tá? Então, aqui eu tenho homens, né, numa coluna e o número respectivo da população de homens, sei lá, né, um número qualquer. Mesma coisa para mulheres e o total, né? E aí, né, enfim, isso eu já falei, mas são as colunas, né? São duas colunas nesse caso, né? Sexo e população residente. Mas observe que cada célula, né, que é a combinação entre linha e coluna, contém um único valor, né, um único dado, tá? E aí isso varia um pouco de área para área, né? As humanas fazem de um jeito, as biológicas fazem de outro, mas a gente pode eventualmente citar a fonte de maneira separada, como dessa forma aqui, né? Às vezes as fontes também vêm junto com o título ou com a legenda da tabela. Isso varia um pouco de área para área, mas é sempre importante. Se você não gerou o dado, né, você dizer de onde que você pegou isso. E aí a gente tem tipos de tabelas diferentes, tá? O primeiro delas, que tem algumas características específicas, são os dados, ou a tabela para dados qualitativos de frequência. Então aqui a gente já tem algumas nuances, alguns detalhes importantes, né? O mesmo padrão se repete, né? A gente tem o nome da tabela, né? O número da tabela
e aí em seguida a legenda ou o título da tabela, né? E aí embaixo a tabela. E aí a gente também tem as colunas, né? Nesse caso, frequência, proporção e porcentagem. Então, essas já são características que dizem pra gente que essa é uma tabela de frequência, né? Como eu estava dizendo aqui antes, né? Porque a gente tem justamente frequência, proporção e porcentagem, que no fim das contas é o mesmo número, a mesma grandeza, só que mostrada de maneira diferente, de 3 maneiras diferentes. Então, a gente tem a mesma grandeza mostrada em termos de frequência, em termos de proporção, em termos de porcentagem, que é simplesmente a gente multiplicar por 100, né? Esse valor aqui, a gente só anda com a vírgula. Então, nesse caso aqui, a gente tem no título da tabela, ele é bastante adequado porque ele diz pra gente qual é o tamanho amostral, né, total, que são 36 empregados. Então, dos 36 empregados, 12 tem grau de instrução fundamental, 18 de 36 tem grau de instrução de ensino médio e 6 de 36 tem grau de instrução superior. O quanto dá isso? Né? Então, aqui a gente teria que, para gerar uma proporção, a gente teria que fazer uma continha, né, para relacionar esse valor de 12 com 36. Então, fazendo uma regrinha de 3 simples, né? Então, quanto em termos de proporção representa 12 de 36? Seria 0,33. Isso seria também equivalente a 33%. Tudo bem? Mesma coisa em relação aos outros graus de instrução aqui. O raciocínio é o mesmo, tudo bem? Mas percebam que a gente está tratando sempre da mesma coisa, né? As regras que eu falei lá no início se aplicam também aqui. A gente tem uma única variável, e nesse caso é uma observação, né? Para cada linha, e aí as colunas, né? Nesse caso específico de tabela de frequência, tem essas regrinhas que eu falei para você. Já uma tabela de contingência a gente pode dizer que é um tipo de tabela que pode eventualmente ser derivada de uma tabela de frequência, e ela também tem uma característica. Essa é só um outro exemplo. Ela também tem algumas características peculiares, porque ao invés de ter uma única variável aqui, né, como nesse caso, que é uma tabela de frequência, então a gente só tem uma única variável que é mostrada de 3 formas diferentes, né? Aqui, já numa tabela de contingente, a gente tem 2, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem raça e etnia. Raça, etnia, né? E o grupo. Então, a gente tem 2 variáveis sendo mostradas em termos de frequência. Então, esse número aqui, né, 356, é uma combinação de grupo de intervenção e etnia branca. Enfim, eu sei que esse exemplo às vezes não pode ter algum problema com algumas pessoas, né? É o que tem, a gente peguei de um livro didático, né? Mas a gente tem também a mesma coisa em relação a esse número aqui, 396, que é a combinação de número de pessoas que estavam no grupo de rotina e que tenha o grupo etno branco. Tá? Então, essa é a diferença entre uma tabela de contingência e uma tabela de frequência. Tá? Aqui a gente tem duas variáveis que descrevem esses números. Né? E a gente também tem, a gente pode calcular o total por linha, que é simplesmente a soma desses dois números vai dar esse total. Né? E aí, com essa tabelinha, né, já de cara, né, uma dica, a gente vai ver isso óbvio lá mais para frente, mas é o tipo de tabela que é usado em alguns testes tipo Q quadrado e o teste G. A gente vai ver como a gente vai rodar, né, como funciona, a gente vai aprender como calcular na mão, é muito simples. Um teste Q quadrado, ele requer que a gente tenha previamente uma tabela de contingência muito parecida com essa, tá? Aqueles são dados, como eu disse, para dados de contagem, né? Então, no primeiro exemplo, a gente contou o número de empregados. No segundo, a gente também contou o número de pessoas que tinham. No primeiro era em relação ao grau de instrução. No segundo, era o número de pessoas que tinham
as duas características, né? Estavam num determinado grupo ou estavam ou tinham dois tipos de etnia, né? Ou três tipos de etnia, exato. Já aqui a gente teria uma outra tipo de dado, né? Que não é um dado de contagem, é um dado ordinal. Então lembra, o tipo de dado ordinal a gente tem uma ordem, né, de preferência ou de grandeza. Então sempre o bom é sempre melhor do que o médio, que é sempre melhor do que o ruim, né? Então aqui a gente tem uma coisa parecida que é nesse exemplo em relação à opinião de brasileiros sobre o técnico de futebol. Então o ótimo é sempre melhor do que o regular, que é sempre melhor do que o péssimo, né? Então isso você tem uma certa uma ordem aqui, né? Então aqui basicamente você está mostrando, né, resumindo na verdade, um dado que eu imagino que seja de uma pesquisa de opinião, né? Então você foi na rua e perguntou para pessoas qual seria a opinião dela sobre o técnico de futebol e cada pessoa só pode responder uma vez. E a resposta era uma dessas três opções aqui ou simplesmente não sabe, né, dizer. Então, aqui ele está simplesmente dizendo, das 5.337 pessoas que eu entrevistei, qual era a frequência, né, o número de pessoas, que seria o número de pessoas, que respondeu dessas 5.000 que o técnico de futebol é ótimo, né? E aí eu coloco isso aqui, essa informação aqui. Tudo bem? É isso, bem simples, né? E uma tabela talvez um pouco mais geral, assim, essa talvez seja o tipo bem mais comum, que é uma tabela para dados quantitativos, né? Esse é um exemplo que a gente tem e a gente também precisa entender o que seria cada parte, cada componente dela, né? A anatomia dela. Então aqui, de novo, número e aí seguido pela legenda ou título dela. Então, olha só, aqui a gente tem uma expansão daquele primeiro exemplo lá, que é o dos empregados de uma firma, né? Enfim, uma companhia. Então, dos 36 empregados, a gente tem, para cada um deles, do 1 até o 36, que a gente entrevistou ou pegou algum dado, né? A gente tem não só o grau de instrução, como eu tinha mostrado antes, né? Mas também o estado civil, número de filhos, salário, idade e região de procedência. Então, é uma quantidade maior de dados, além daquela lá. E, além, o formato também que a gente está mostrando essa informação é diferente, tá? Então, aqui, na verdade, a gente tem uma mistura de dados que seriam quantitativos, né? Por exemplo, número de filhos, salário, né? Com dados que são nominais. Nominais, né? No caso do estado civil, é uma variável nominal, porque não tem ordem, né? Enfim, a pessoa precisa ser solteira para ser casada, enfim. Mas enfim, eu trataria como um dado nominal. Mas grau de instrução, sim, é claramente um dado ordinal, porque o ensino médio vem depois do ensino fundamental. Né? O ensino fundamental primeiro, ensino médio, ensino superior. Isso é um dado quantitativo de contagem, né? Porque você não pode ter um filho e meio, então são sempre números inteiros, 1, 2, 3, 4. Já salário, sim, é um dado quantitativo, né? Que é aquele número com vírgula que eu estava dizendo para vocês, né? Aquela primeira aula. Né? Então, você pode ter 4 salários e meio, porque isso é em relação ao salário mínimo, né? Então, são 4 salários mínimos e meio, ou 5 salários mínimos e ponto 25, né? Idade, se você considerar só o número de anos, ele também seria uma variável parecida com o número de filhos, que é o número inteiro. Mas se você considerar, né, o número de meses junto, né, seja 26 anos e 3 meses, você pode ter uma variável quantitativa. Né? E aqui também a gente tem um outro exemplo de variável nominal, que é capital, ou interior, ou outra. Tá? É isso. Então aqui observe que cada linha, né, vão ser a minha unidade amostral, né, ou seja, a unidade, né, o lugar em que eu coletei aquela informação, nesse caso é a pessoa, então eu vou lá no empregado número 1 e perguntei para ele qual é o seu estado civil, o grau de instrução, etc. E aí eu vou colocando essas informações nas linhas respectivas a essa primeira pessoa e nas colunas são justamente as variáveis, né, que descrevem
o item, né, que está na linha, tá bom? E aí, boas práticas, né? Como planilhar, como não planilhar os dados. Esse é um baita exemplo de como não fazer esse tipo de coisa, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem umas linhas, mesma coisa, que a gente tem a unidade amostral, de 1 até 5. E aí, esse é um experimento em que essas unidades amostrais elas foram sujeitas a um determinado tratamento experimental. E aí essa pessoa, né, ela codificou isso dessa forma. Ela colocou o tratamento 1 numa coluna e o tratamento 2 numa segunda coluna, né? Lembra, a regra é sempre assim, as linhas são as unidades amostrais e as variáveis estão na coluna. A gente vai aprender isso de maneira talvez um pouco mais formal, né, quando estiver falando sobre desenho amostral, mas a gente vai ver que o tratamento, né, o grupo experimental é a variável, é o fator que a gente vai chamar, né? Então, eu não posso tratar esses dois, digamos assim, esses dois tipos de um mesmo fator como se fossem variáveis diferentes, né? Porque eles são, na verdade, tipos diferentes, né? Realizações que a gente fala, né? Diferentes de um mesmo fenômeno, que é o grupo experimental. Então, o grupo experimental é o fator, né? A variável. É ela que vai variar. Como que o grupo experimental varia? Ele pode ser, nesse exemplo, com ou sem predadores, tá? Então, sempre a gente vai... E aí vai estar repetido, sim, né? Porque esses são diferentes grupos experimentais com... seriam as réplicas, né? Do grupo experimental com predadores. E o outro sem predadores, né? Então, eu tenho diferentes réplicas, são 5 réplicas, né? Com predador e 5 sem predadores, né? E aí eu vou medir alguma variável qualquer que seja, né? Nesse caso, um comprimento do corpo de um bicho qualquer, né? E vou registrar isso. Então, nessa unidade amostral em que eu atribuí o grupo experimental com predadores, o comprimento do corpo do bicho que me interessa era 35, tá? Era essa a ideia. Então, sempre, de novo, vou bater essa tecla sempre. Uma variável, uma observação por linha, uma variável por coluna, tá bom? Nesse caso aqui, só vou mostrar que você também pode ter essa mistura, né, de variáveis qualitativas. Nesse caso, é um fator com 2 níveis, né? Então, aqui você tem um nível desse fator que é com e sem predadores, e aqui uma variável quantitativa, que na verdade aqui o comprimento do corpo pode ser... O conceito, né, de comprimento do corpo é contínuo, mas aqui a gente só tem números inteiros, então seria um dado de contagem. Mas comprimento do corpo, normalmente você está medindo com uma régua, ou enfim, ele é uma variável contínua por si só, né? E aí, dica, né? A gente está pensando nos grupos já para o trabalho final. Esse é um tipo de tabela, por exemplo, que a gente vai usar para fazer um teste de T, que a gente vai aprender. É simplesmente testar se o comprimento do corpo desse bicho aqui qualquer, ele varia quando você tem ou quando você não tem predadores. Tá bom? É para isso que a gente usa um teste de T, por exemplo. E os gráficos, né? Os gráficos, eles vão ser bastante usados, né, para mostrar dados de maneira visual, assim, eles vão resumir muita informação. Eu gosto bastante deles, né? Lá no finalzinho da aula a gente vai ver quando que a gente usa a tabela e quando a gente usa gráfico, né? Mas a gente também tem vários tipos de gráfico, na verdade bem mais do que eu vou mostrar para vocês, mas esses são só alguns exemplos, os principais, pelo menos, que a gente vai precisar usar, né? Quando a gente tem variáveis qualitativas, a gente vai usar um gráfico de setores, também chamado gráfico de pizza. Uma outra forma de mostrar essas variáveis qualitativas é chamado de gráfico de lollipop ou pirulito. E a gente também tem um conjunto de gráficos para variáveis quantitativas. De novo, são vários, mas os principais são gráfico de dispersão ou gráfico de pontos ou scatter plot em inglês. Histogramas, eles vão ser muito úteis. A gente vai
precisar, né, construir esses histogramas, né, na próxima aula. Gráfico de barra, um gráfico de box plot e também um gráfico de linha, né? A gente vai precisar também distinguir, né? Isso é uma confusão relativamente comum, confundir um gráfico de barra com um gráfico de histogramas. Não são a mesma coisa, tá bom? E aí alguns exemplos para a gente ver o que são, né, a que se refere. Então aqui, por exemplo, num gráfico chamado Lollipop, né, ou gráfico de pirulito, a gente tem a frequência, que é esse dado aqui, de dois grupos. Então um grupo representado como verde e um vermelho, e aí cada unidade amostral, né, em que eu medi essa frequência desses dois grupos. A gente também, para dados qualitativos, a gente tem o chamado tree map. Então aqui é uma única figura, né, mostrando para vocês, por exemplo, qual que é a porcentagem que a soja ocupa nas exportações brasileiras no ano de 2023, né, que é 13%. Então o tamanho desse quadrado aqui é proporcional a esse número, essa frequência, 13,66. Tá? Então vocês vão ver que os outros quadrados aqui, né, eles vão sendo diminuídos à medida que eles vão perdendo a importância. Então essa é uma maneira também bem legal de mostrar o quão importante uma determinada variável qualitativa é. E aí você tem um gráfico de barras, nesse caso aqui, para mostrar, nesse caso aqui é um dado de frequência, né, ou porcentagem, o que pode ser expresso tanto em frequência quanto em porcentagem, mas é o mesmo dado. Então você, nesse caso também, imagino que a pessoa que gerou esse dado, ele perguntou para várias pessoas, né, qual que era a resposta a uma cirurgia, se a pessoa tinha melhorado, ou melhorado em parte, ou não melhorado. Então ela pegou esse mesmo dado, que aqui está mostrado em formato de tabela, e aqui você tem isso em porcentagem. Então aqui dá para distinguir bastante já, né, como que a gente vai usar a tabela ou uma figura, um gráfico, né? Então se você precisa, por exemplo, mostrar o valor exato de um dado, aí sempre você vai usar uma tabela. Mas se você quer mostrar, e aí fica muito mais fácil de ver um padrão, por exemplo, né, nesse caso aqui, se melhorou melhorou da aparência depois de uma cirurgia, dá para ver que a grandíssima maioria das pessoas respondeu que sim, porque essa é uma barra mais alta, maior, né? Então a visualização de padrão é muito mais fácil de ser feita em gráficos do que em tabelas. É um outro tipo de gráfico de barras, né? Um exemplo de uso de gráfico de barras quando você tem uma variável que é ordinal, tipo grau de instrução. Então você tem grau de instrução aqui no eixo X, né? E no eixo Y o número de filhos respectivos, né? De cada tipo de grau de instrução. Também você tem o box plot, que ele vai servir para mostrar quando você tem uma situação parecida com as outras, né, anteriores, que você tem no eixo X uma variável que é qualitativa, né? Nesse caso aqui sexo biológico, né? Fêmea e macho. E só que no eixo Y você tem uma variável que é quantitativa, nesse caso taxa metabólica. Então o box plot ele serve muito bem para você quando você tem uma variável quantitativa no eixo Y e uma qualitativa no X, para mostrar a variação desse dado dentro de cada grupo, tá? Então o box plot tem uma vantagem grande porque ele resume os dados, ele vai resumir a distribuição dos dados, vai mostrar para a gente de maneira um pouco mais explícita essa distribuição, tá? Então por isso vale a pena a gente entender melhor um pouquinho a anatomia de um box plot. Então ela sempre vai ter essa caixinha, né? Por isso daí o nome box plot, né? Plot, né? Gráfico de caixas, que vai conter os dois percentis principais, né? Que a gente usa normalmente, que é o percentil de 25%, que o sinônimo dele é o primeiro quantil, né? E vai ter um outro percentil que a gente vai entender como é que funciona na aula que vem, que é a mediana, que também é chamada de segundo percentil, porque ele vai
mostrar para a gente onde está 50% dos dados. Tá? Num terceiro, que é onde fecha a caixinha, a gente tem um percentil de 75%, que também é chamado de terceiro quantil. Né? Então, dentro desse conjunto da caixinha, né, a gente vai ter ali a grande parte da distribuição dos nossos dados, e a gente vai ter um limite superior, né, e um limite inferior, que vai ser representado por essa barrinha aqui. Né? E, eventualmente, se for o caso, os valores que são muito extremos, que a gente vai chamar de outliers, eles vão aparecer tanto aqui embaixo ou aqui em cima, caso eles, na forma de pontos, né, que são usados de fato. Né? Quando eles forem extremos, eles não vão caber justamente dentro desse limite superior e inferior, que é onde vai estar, né, o primeiro quantio e o terceiro quantio. O gráfico de pizza, ou gráfico de setores, também chamado, né? Eles vão servir para mostrar dados qualitativos. E aqui nesse exemplo, ele vai ter a região de procedência, por exemplo, de vinhos. Né? Lá. Então, dá para ver que a grande maioria, em algumas situações, as pessoas também colocam o valor de fato, né? Que é uma porcentagem normalmente, ou um valor bruto. Então dá para ver que a grande maioria provém dessa região, a segunda região, né, geográfica, no caso, né, sei lá, da Itália, depois da França e, enfim, da Chile. Né? Então, a quantidade de vinhos que a pessoa consome ao longo do ano, por exemplo. Né? Dá para ver que uma grande maioria vem da Itália. Né? A segunda do Chile, da França e do Brasil. Né? Essa é a ideia. E você tem um gráfico de dispersão, também chamado de scatterplot em inglês, ou gráfico de pontos, né, em que você pode ter dois elementos, digamos assim, né, que é os próprios pontos, que aqui nesse caso vão ser duas variáveis que são quantitativas, né, o gráfico de dispersão é sempre duas variáveis quantitativas. Então, enquanto para o boxplot, né, a gente tem no eixo X uma variável qualitativa, né, um fator, por exemplo, que tem dois níveis, né? O sexo vai ser um fator e ele pode ser expresso, né, de duas formas, macho e fêmea. A gente tem aqui, no caso, uma variável quantitativa que varia continuamente, né? Tipo área de fragmentos. E uma outra variável que também é quantitativa, que é a riqueza de espécie, que é uma variável de contagem, né? Que no eixo Y. Né? Então a gente tem aqui simplesmente um plano cartesiano em que a gente tem o valor respectivo desse ponto, tanto em relação à área dos fragmentos, quanto em relação à riqueza de espécie que foi registrada num determinado fragmento que tem em determinada área. Tá? Essa é a ideia. E você também pode ter uma reta que vai representar um determinado modelo. Tá? A gente vai ver, por exemplo, uma regressão, né? Uma regressão linear, em que a gente relaciona a área dos fragmentos à riqueza de espécies. Tá? Mas não necessariamente você precisa ter essa reta. Tá? Você pode ter simplesmente os pontos. Né? Isso também é um gráfico de dispersão. E por fim você tem um gráfico de linha, que você tem uma variável que varia continuamente. Né? Isso é muito, muito utilizado quando você tem, por exemplo, uma série temporal, né? Seja em dias, meses, anos, etc. E você está registrando uma variável que é contínua no eixo Y e você quer mostrar uma determinada continuidade nessa variável aqui, que no caso é meses. Observem que isso essa linha não é dado, né? O dado é essa caixinha, né? Esse ponto, esse quadradinho preto aqui. Mas essa linha ligando os quadrados, ela ajuda a gente a entender que isso varia continuamente ao longo dos meses, né? E melhor a gente vai entender esse padrão. Né? Por fim, um histograma, né? Então eu estou chamando bastante atenção por isso, porque a gente vai precisar, né? A gente vai, inclusive uma das partes do questionário é sobre um histograma, porque a gente vai precisar saber como fazer um histograma, né? A partir de um dado. Então a gente vai ter um dado, a gente vai transformar isso em frequência, depois vai
fazer um histograma a partir disso. Então aqui, o dado de fato, nesse caso aqui, é um dado contínuo, né? Que é a concentração de fósforo, o miligrama de fósforo por quilo de massa corpórea, digamos assim, sei lá. Um exemplo. Então dá para ver que essas amostras que eu tenho, né, dessas unidades amostrais, eu tenho um pouco menos talvez de 2,5 aqui, 2 unidades amostrais, né, de todas as unidades amostrais tiveram fósforo no valor de 8,2 miligramas por quilo de massa corpórea, sei lá. Enquanto que um pouquinho mais de 5 aqui, talvez 7, né, do total de unidades amostrais tiveram fósforo entre 8,2 e 8,3, tá? É isso que quer dizer cada uma dessas barrinhas, porque elas representam intervalos de valores da variável fósforo, tá? Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Isso aqui vai representar intervalos de valores, né? E aí o tamanho, a altura delas vão representar frequência. Então, quantas unidades amostrais, X unidades amostrais do total tiveram valores entre 8,2 e 8,3. Essa é 8,2 e 8,4, né? Essa é a ideia. É assim que a gente vai interpretar um histograma, tudo bem? A gente vai repassar isso diversas vezes, principalmente nesse começo, porque isso é muito, muito importante, tá bom? E aí, a gente viu os diversos tipos de tabela que tem cada uma delas características específicas, né? Tabela de frequência, tabela de contingência, tabela para dados quantitativos. Viu também vários tipos de gráfico para dados qualitativos, para dados quantitativos. Alguns podem eventualmente ser intercambiáveis, a maioria não, né? Reforçando que aqueles são os principais exemplos. A gente tem vários outros tipos de representação gráfica, mas como que a gente escolhe, então, dos gráficos, como que a gente escolhe quais usar em determinadas situações? Então, essa é uma maneira, talvez, da gente escolher o gráfico dependendo do que a gente quer fazer com o dado. Então, o que você quer mostrar? Que característica do dado você quer mostrar? Você quer mostrar uma distribuição de um dado? Por exemplo, no caso do fósforo ali, como eu mostrei, né? Você tem uma única variável, por exemplo, miligrama de fósforo, a concentração do fósforo, né? A quantidade, miligramas por quilograma de massa corpórea. E aí você vai ter várias observações dele para cada unidade amostral. Então você pode fazer um histograma, né? Ou essa coisa, na verdade, é a mesma, né? De coluna ou linha, dá na mesma. Então é para isso que a gente usa um histograma, né? Se você quer mostrar a distribuição, mas tem duas variáveis, olha lá o que você faz, um gráfico de dispersão ou scatterplot, né? Então você tem uma variável contínua no eixo Y e uma contínua no eixo X, né? Você pode simplesmente mostrar nesse plano cartesiano aqui bivariado os respectivos valores de cada grupo, de cada ponto, né, de dado em referência a essas duas variáveis. Tudo bem? E o gráfico de pizza que eu mostrei, você quer mostrar a composição e ela é de maneira estática, ela não muda, ela só foi uma fotografia de um momento que você registrou e você está preocupado em mostrar frequências, né, ou porcentagens de um total. Então você usa um gráfico de setores ou um gráfico de pizza, né, são exemplos. Então, como eu disse, o que eu mostrei para vocês são alguns exemplos de uma infinidade de gráficos que existem, né? Esses são os principais que a gente precisa saber, pelo menos nesse nível introdutório, inicial, que a gente está aqui na disciplina, tudo bem? Um gráfico de linha, né? Por exemplo, eu não vou explorar essa figura de maneira extensiva, mas eventualmente, né, para o trabalho de vocês, ela pode ser útil, tá bom? Quando que a gente usa, então, gráficos e tabelas, né? Em determinado momento a gente vai querer usar um ou outro, né? A gente viu um exemplo ali, no caso do livro lá da Sônia Vieira, que ela mostrou os dois, né? No caso daquela pesquisa de
de mostrando, eu perguntando para as pessoas em relação à cirurgia e tal, que ela tinha tanto a tabela de frequência quanto um gráfico. Quais são as vantagens, então, de cada um, né? Os gráficos, como eu mostrei para vocês, eles ajudam demais a gente a observar e identificar padrões nos dados, né? E eles também informam de maneira eles conseguem resumir os dados para a gente de maneira bastante consistente, né? Para a gente entender, por exemplo, uma coisa que é importante, muito importante, que é a variabilidade, o quão variável é a minha amostra, né? E também podem, inclusive, ajudar a gente a entender e gerar novas perguntas, né? A partir do próprio gráfico, né? A gente pode, talvez, a partir de uma pergunta inicial, talvez ia coletar o dado, mostrar o gráfico e a partir disso a gente pode fazer uma nova pergunta, por exemplo, né? E por outro lado, as tabelas, se a gente precisar mostrar ou saber um valor exato, preciso, aí não tem jeito, aí você tem que mostrar isso numa tabela, né? E ele também, né? Isso, se você tem uma quantidade de dados grande e precisa dessa precisão, você escolheria uma tabela. Claro que se você tiver uma quantidade muito grande de dados, o ideal seria justamente resumi-lo, né? Quais são as desvantagens ou limitações, melhor dizendo, de cada um deles, dos gráficos e tabelas, né? Os gráficos, como eu disse, eles dependendo da quantidade desses dados, eles podem eventualmente ficarem muito cheios, né? E eles acabam não sendo tão eficientes. Então, é difícil mais de ler o que está acontecendo, entender o que está acontecendo nesses dados, né? E, claro, a gente não pode simplesmente tirar uma interpretação, uma conclusão apenas baseadas em gráficos. A gente precisa do dado bruto para fazer teste de hipótese. Tudo bem? Já as tabelas, elas não vão ajudar, porque justamente vão estar um número bruto. Elas é muito mais difícil de identificar tendências, identificar padrões ou até relacionamento entre variáveis, né? Isso é muito melhor de ser feito quando você tem gráficos, né? E, eventualmente, também, se você tem uma tabela muito grande, com várias colunas, uma coisa cheia de números, assim, várias colunas cheias de número, é difícil comunicar uma informação de maneira clara e direta para o leitor, porque você vai estar ali com uma quantidade muito grande de informação, né? Isso aqui é só uma tabelinha comparativa, né? Do que é melhor, em que situação você pode preferir gráficos ou tabelas e limitações de cada um, tudo bem? E por fim, né, só talvez mais um adendo aqui, né? Você pode mostrar o mesmo dado, às vezes, usando diferentes formatos de dado, né? Aqui um exemplo dele, né? E também pode, por exemplo, aqui você tem dados variáveis contínuas e duas espécies, né? Desculpa, não, são 4 espécies e elas estão em símbolos diferentes e essas espécies tiveram 2 tipos de níveis de um fator aplicado a elas, ou eram controles ou eram um grupo tratado, né? Então, a escolha de como mostrar essa informação, ela é importante e ela vai fazer parte da narrativa que você quer tratar, né? Você quer transmitir, melhor dizendo, né? E se a gente usar, né, saber usar essas ferramentas para mostrar os nossos resultados, isso vai fazer com que a gente transmita a informação de maneira mais eficiente e permita também que outras pessoas possam tanto extrair como compilar informações de tabelas e gráficos. As duas coisas são úteis e importantes. Tá bom? Por essa segunda aula era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Espero que tenha sido uma aula um pouco mais tranquila, né? A gente vai, como eu disse, né? Essa parte de histogramas é uma coisa que a gente vai precisar exemplificar e eu vou na próxima aula já presencial, a gente vai começar exercitando isso, né? A gente vai
ter um tempo para eu mostrar de fato como a gente coleta o dado, calcula a frequência e da tabela de frequência gera um histograma, porque ele é muito, muito importante, tá? Para essa parte, para essa primeira metade da disciplina, tá bom? Que é a parte mais de estatística descritiva. É isso então, gente. Obrigado.